Bem, gente, bem-vindo ao Pode Empreender Cast. Meu nome é Luiz Queiroga e vou apresentar para vocês hoje uma pessoa muito especial. Ela é a Thalita Ortega, 32 anos, mentora, empresária, escritora, tem cursos, palestrante. Olha, como empreender nesse aspecto? Como perder essa questão de medo de falar em público, né? Então você que está aí assistindo a gente, você mulher, principalmente empreendedora, não saia daí que vai ter muita dica top. O astral e a energia dela é sensacional. Já já a gente volta. Comigo aqui então, Thalita Ortega. Que prazer ter você aqui, Thalita. Essa energia boa de investir em pessoas. Eu acho assim que dentro daquilo que eu já te apresentei e o mais que você vai trazer, eu acho que o mais espetacular é dizer que você investe e empreende em pessoas. Isso é apaixonante. Eu acho que é o primeiro critério, né? Bem-vinda, Thalita. Fica à vontade para falar com essa galera de empreendedores e empreendedoras do nosso Brasil. Ai, Luiz, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui e falar um pouco do meu trabalho, um pouco da minha jornada empreendedora, né? Primeiro lugar, minha carteira nunca foi assinada. Eu já quero que quem está aqui assistindo saiba. Eu empreendo desde que eu me entendo por gente. Sempre dei um jeito de ser dona do meu próprio negócio. Eu sei que eu nunca tive perfil para trabalhar para outra pessoa. Então, esse meu estado de espírito, porque para mim empreender é um estado de espírito, é uma forma de pensar, de ver o mundo. É o que hoje eu ensino para as pessoas. E principalmente, que é o meu lema, é viver da nossa paixão. É escolher aquilo que você ama e fazer com muita intenção, com muito fogo na virilha, que é uma frase que eu repito muito também para as minhas amigas artesãs. Sim. Essa questão de fazer o que ama. Então, hoje você fala muito para as artesãs. Você vem desse meio de artesanatos? Sim. Na verdade, eu comecei, como eu falei, a empreender com 15 anos junto com a minha mãe. Eu me formei em balé clássico e era a minha paixão. E eu falei, minha mãe, olha, recebi uma proposta na época, era da escola que eu tinha me formado. E falou assim, vamos abrir mais franquias. Eu tenho uma vontade de abrir franquias e você é uma pessoa que pode isso, só que você é muito nova. Então, você precisa de sua mãe e do seu pai para abraçar esse projeto. E aí, apresentei para os meus pais e eles de pronto falaram, vamos lá. Vamos empreender. E na época eu morava numa cidade chamada Itabuna, na Bahia. Então era numa cidade vizinha, uma cidade bem menor, quase que um bairro de Itabuna. E olhamos para montar toda a estrutura, para receber bailarinas naquele lugar, né? Ali foi que nasceu o meu primeiro empreendimento. Aos 15 anos, ao lado da minha mãe, ela cuidava da parte financeira e eu cuidava de todo o resto. Até hoje eu não sei que coragem foi essa. Não minha, mas dos meus pais. Sim. E também das pessoas que compraram a minha ideia. Porque a mãe e o pai deixavam comigo a coisa mais valiosa que eles têm, que são os seus filhos. Exato. Então, para eu cuidar, querendo ou não, também de uma parte da educação deles. Porque o balé educa, o balé disciplina, o balé traz visões que... hoje eu agradeço muito minha mãe ter investido em mim nesse sentido, de ter me apresentado o balé clássico. Então, de uma vida inteira dançando, ensinando balé, veio a maternidade na minha vida. Foi aí que mudou tudo. Até aí não tinha contato com artesanato nenhum. Sim. E quando meu filho nasceu, eu tive uma gravidez de risco. Ele nasceu prematuro, nasceu com 33 semanas e ficou internado na UTI neonatal. Então, ali, para mim, foi uma situação muito... Que desafio, né? Vulnerável, onde eu me vi muito vulnerável, porque eu perguntava para as enfermeiras, eu perguntava para o hospital, e então, como é que eu faço, né? Qual o prazo? Quando é que esse menino sai daqui? E elas falavam, olha, mãe, pode ser que ele não saia. Olha isso. É um dia de cada vez, e a UTI é um dia de cada vez. Então, ele tinha que ganhar peso, ele tinha que se recuperar para sair. Um dia ele ganhava, um dia ele perdia. Então, eu falava, gente, isso não tem fim, nunca vai sair, porque se um dia ganha, um dia perde, volta para estaca zero. E eu rezava muito. Eu rezava o tempo inteiro. A fé ajudou muito. Muito. Mas eu rezava mesmo, né? Como todo mundo sabe, eu sou católica, eu rezava o terço o dia inteiro. E chorava muito, obviamente, né? Meu esposo começou a ficar muito preocupado.
Ele chegava no trabalho, eu estava sempre chorando e foi aí que as pessoas tentaram me ajudar. E eu falei, não, não quero cara de pena, eu não quero esse olhar, né, de assim, ai, coitada, tá sofrendo, eu quero ficar sozinha. E fui pro Google. O que eu posso fazer em casa? Sei lá, reciclar itens que eu tenho, não sei. Aí achei artesanato. Olha isso. Artesanato indicado muito como terapia para pessoas que estão ou com depressão ou que estão passando por momentos difíceis. E eu podia fazer sozinha. Não precisava de alguém. Eu poderia ver um vídeo de alguém me ensinando, né, através da internet. E foi o que eu fiz. Assisti um vídeo para aprender a fazer um chaveirinho, né? Porque eu fiz um chaveiro de coruja, que ficou horrível, claro. Não ficou bom. Não tive perspectiva de negócio ali, não. Sim. Ali eu só pensei assim, tomou meu tempo. Fiquei horas sem pensar no meu filho lá, passando por algum tipo de situação. Me preencheu, me trouxe para um estado de presença. Sim. Gostei disso. Aí, nisso, já fui pro armarinho, comprei mais material e decidi que todos os dias eu ia fazer alguma coisa. Ou para mim, ou para presentear outras pessoas. E aí, comecei a fazer chaveiro para casa inteira. Todas as portas tinham um chaveiro de feltro. E como terapia, foi o que me salvou ali naquele momento. Junto com a minha fé, junto com as minhas orações. Sim. Esse prazo de Benjamin na UTI foi por 45 dias, que pareciam que não ia acabar nunca. Meu Deus. E aí as pessoas começaram a perguntar se eu vendia. Vem cá, esse negócio que você tá fazendo, você vende? Aí eu não vendo não, mas eu posso vender. Até agora não vendia. Sim. E nasceu daí essa ideia de que, imagina, eu trabalhei o tempo todo, a vida inteira eu tinha meu próprio dinheiro. E ali eu tava dependendo de meu esposo. Eu falei, sabe de uma? Já que as pessoas querem comprar, eu vou vender. Vai ser minha renda e eu fico em casa junto com meu filho e vou produzindo. E, além de tudo, era prazerosíssimo pra mim. Olha isso. Então, eu falei, eu tenho que dar um jeito de transformar isso num negócio. Na verdade, era uma terapia, igual você falou, né? Começou como uma terapia. Olha isso. E ali, aquilo me abasteceu muito, mas também começou a me abastecer financeiramente. Sim. Porque eu comecei a aceitar encomendas. Eu não tinha CNPJ, que CNPJ? Eu não tinha marca registrada, tinha nada. Eu só simplesmente comecei a aceitar encomendas. Dali, eu percebi que podia, de fato, ser um negócio, só que eu teria que estruturá-lo como todo negócio, eu teria que entender da logística. Artesanato já se vende para todo o Brasil há muito tempo, então eu poderia vender para minha cidade toda? Poderia, mas eu também poderia vender para mais lugares, para um público que pague mais caro do que as pessoas que estavam na minha cidade, de repente. Sim. Então, foi dali que eu comecei a vislumbrar o artesanato. E tem uma história muito consolidada dentro do artesanato, que me levou a dar cursos para outras pessoas, e por isso que hoje as artesãs são o meu público, porque eu sei exatamente o que ela está passando. Eu passei por todas as fases. Exato. Essa fase de conhecimento na prática nosso, né? Para quem ensina, para quem Skin fala. the game, minha pele em jogo. Tem muitas pessoas hoje na internet, que a internet dá voz para todo mundo, mas que nunca viveram de artesanato e quer ensinar minhas artesãs a vender. Não, vai procurar seu galho. Aqui Isso não. aí. Porque artesanato, assim como qualquer negócio, tem as suas peculiaridades. E eu vivi todas elas. Então, eu falo com essa convicção e sei que o buraco é mais embaixo. Eu sei que não tem escala, que é feito à mão, que tem produto que leva 14 horas para ficar pronto. Uma pessoa que é de fora, às vezes ela não tem noção nenhuma disso. Sim. Então, elas são meu público, eu entendo exatamente o que elas passam. Todos os dorzinha, dias. né? A delícia e a dor de ser artesã. Sim, exatamente. Agora, é interessante que... vou te fazer uma pergunta, porque eu vi que você falou, quando o filho, né, Benjamin, passou aquele período na UTI, 45 dias, foram os dias mais longos, né, da sua vida, enfim, mas dentro de, podemos dizer assim, até mesmo uma crise, né, porque foi uma crise momentânea de saúde na família. Mas a gente pode dizer que, e é bom que quem está ouvindo a gente, né, a gente pode dizer, Thalita, que na crise, quando se quer, a gente consegue avançar? Muito. Muito. E com criatividade, porque é o que naquele momento eu percebi que era uma ferramenta que eu tinha à disposição. A gente consegue muito mais do que em mar calmo. Ter ideias e soluções, enfim. Eu passei por algumas crises durante a minha jornada. Agora, recentemente, em 2021, eu tive uma outra que foi bem grave para mim também, a nível de saúde. Mas qualquer pessoa
quando diante de uma crise, eventualmente a gente não está falando de uma depressão, alguma coisa que não depende só da motivação da pessoa, mas que ela esteja medicada, esteja fazendo um acompanhamento com um profissional. Mas digamos que aquela pessoa, ela está com o seu funcionamento ok, ela está com a química do seu corpo ok. No momento de crise, você pode ter o seu maior crescimento, com certeza, porque todas as vezes que eu estive em um momento mais desafiador foi quando eu mais cresci. Então, não é alguém que me disse isso, foi o que eu vivi. Perfeito. Foram os momentos em que eu vi que eu achei que não tinha mais como ir para baixo, que eu percebi, não, peraí, eu tô aqui embaixo, então dá para pegar impulso também. Sim, vou subir. E usar o que tem. Ao invés de ficar focando no que eu não tenho, é dizer assim, não, peraí, mas eu tenho tais ferramentas e também tenho habilidades, porque às vezes eu não tenho um recurso financeiro, mas eu tenho habilidades. Eu tenho pessoas que eu conheço que podem me ajudar. Meu networking, que é bom networking, vale mais do que dinheiro. Então, sim, que também pode te exatamente. ajudar. E você não começa do zero assim. Você não está partindo do zero, né? Sim. Toda a sua bagagem de vida soma quando você vai fazer alguma coisa. Eu achei interessante que aqui a gente vai falando no Pode Empreender, o que a gente vai fazendo? A gente vai pegando chaves, né? Primeiro, você já falou em crise e, ao mesmo tempo, criatividade e iniciar. Agora, uma coisa que eu achei sensacional que você acabou de falar foi: comece com aquilo que tem. Achei interessantíssimo. Ó, você que está assistindo, você que talvez fala, poxa, eu vou buscar mais uma alternativa para mim, que eu não estou aguentando mais esse mundo de empreendedorismo, vou assistir para ver se... Cara, é com o que você tem. Meu amigo, minha amiga, é com o que você tem, viu? A criatividade, claro, a habilidade, a tua história que vem por trás, né? Como você falou. E essa empresa, Luiz, só para completar, eu comecei com R$150 de produtos artesanais. Porque você comprou o material para fazer. Exatamente. Eu falei, ó, se eu pedir para o meu esposo, ele vai dizer, enlouqueceu, né? Se eu fosse pedir um capital maior para iniciar. Então, eu falei, olha, eu pego um dinheiro que dá para eu fazer as primeiras peças, vendi, já tenho como comprar mais material e ir me movimentando. Então, dá para começar com o mínimo e, lógico, escolher sempre as opções mais simples. A gente sempre, às vezes, tem 2, 3 opções para fazer. Aí, eu tô agora no momento do meu negócio, pós-pandemia, tem A e B, C. Vai na mais simples. Exatamente. Vai na mais simples, se movimenta, não fica esperando alguém vir dar um empurro. Vai lá, faz e escolhe sempre o caminho mais simples. Foi o que eu sempre fiz. Cheguei até aqui. Movimento. Exatamente. Se movimentou e pronto. Agora, interessante o seguinte, quando se quer, se faz, né? R$150, você veja, quantas pessoas hoje iriam se dispor a ajudar alguém que quer começar algo num valor desse? Queiroga, eu quero começar alguma coisa lá em casa, quero começar um empreendimento. Cara, você me ajudaria? Quem que não ajuda? Então, basta querer e começar com o que pode, né? Como você falou, de repente, poxa, se eu tenho os níveis A, B, C, eu não consigo chegar no A nem no B, vamos começar com C, então. Né? E todo mundo começa do zero. A gente fica, às vezes, olhando para alguém, se comparando e fala, mas fulano já tem aquela estrutura. Mas eu não sou fulano. E fulano tá no degrau número 10 da história dele, eu tô no 1. E então... outra coisa, o fulano tá no degrau número 10 porque ele subiu os degraus. Ele passou pela fase que eu tô agora. Exatamente. Sim. Então, às vezes, as pessoas... Nós falamos ontem, né, quando eu estava contigo, as pessoas querem o topo, mas não querem a escalada. Né? Elas querem o pódio, mas não querem os degraus. Mas isso eu acho que tem um efeito muito da internet por Tem, trás. bastante. Porque as pessoas, elas gostam de mostrar o gostosinho, o pronto, mas não mostra o dia do choro, não mostra o erro, não mostra a falha. Tem muito. Não é? E aí, nós que estamos assistindo, nós acabamos falando assim, poxa, olha só onde que tá, deve ser muito difícil chegar até aí. E tudo dá certo para ela, né? Impressionante. Impressionante. Tudo certinho, né? Tudo certinho. Eu fico impressionado, às vezes, com algumas coisas na internet, como, por exemplo, 3 dias de curso aqui para você prosperar pro resto da vida. Meu Deus, a gente tem que aprender todos os dias, né? Como é que em 3 dias eu vou prosperar pro resto da vida? As pessoas, elas vendem como uma solução simples, isso, né? Aqueles exatamente. 3 dias pode ser o start para muita gente, mas aquilo não vai salvar a lavoura, né? Exato. Aquilo é só o início de Agora, movimento. me fala uma coisa. A gente sabe que hoje a internet, ela é um braço que ajuda muito as pessoas em conteúdos de valores, né? Tem muita bobeira também, mas tem muita coisa que ajuda, né? A gente percebe, por exemplo, que você tem as meninas, as seguidoras, as pessoas que você interage. Eu vejo assim, você falar que parece que você está falando com as pessoas que estão ali naquela sala, com você mesmo, de fato, né? Vejo isso com muita espontaneidade, muito coração, né? Mas como que você construiu isso na medida do tempo? Então, como foi essa ideia de falar para artesãs? Por quê? Você fez, deu certo, você tinha lá a sua produção, começou a vender quando alguém perguntou se você vendia, mas e para sair para outras pessoas? Onde foi esse
start de empreender em pessoas? Então, eu lembro exatamente de qual foi a circunstância. Eu fiz uma reportagem com, na época, uma afiliada da Globo na minha cidade. E eles filmaram o meu apartamento. Na época, esse meu ateliê, que já me rendia bons frutos, ele era a minha varanda. Eu não sei nem dizer quantos metros que tinha ali, mas era tipo um cubículo que ou entrava eu ou minha funcionária. Na época, eu já tinha contratado uma pessoa para me auxiliar na produção. Isso. E aí, quando ela me convidou para falar de empreendedorismo feminino e tal, e filmou meu filho passando na sala e tal, e ela me perguntou de números de vendas, de tal, e eu joguei aberto, falei lá. Naquele dia, eu recebi uma enxurrada de mensagens. Thalita, se você conseguiu, eu também quero. Como foi que você fez? Me ensina. E eu tô com meu filho pequeno, também não quero me separar dele, ir trabalhar na rua, voltar e deixar na mão de alguém, terceirizar a educação dele. E aí eu falei para meu esposo, Caíto, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho que responder essas pessoas e tal. Nunca tinha pensado em dar curso nem nada. Mas, como eu já tinha muito projeto autoral, que eu que tinha desenvolvido, que eu poderia ensinar, eu falei assim, vamos montar uma turma como quem não quer nada, né? Inicialmente como se fosse um projeto piloto, inclusive, né? Pra gente testar. E eu vou fazer presencial na minha cidade. E aí, fui logo atrás do espaço para fazer físico, né? Na época era um armarinho, que era meu parceiro na cidade. E divulguei ali, na época, no Facebook. A ideia eram 10 vagas que eu queria. Quantos anos atrás isso, Thalita? Isso Lembra? foi em 2017. 2017, início Sim, do 6 ano, anos porque fizeram atrás. em março ali, perto do 6 Dia anos, da Mulher. exatamente 6 anos, é início do ano. Olha isso, como em 6 anos minha vida mudou completamente. Olha isso. Fiz essa turma, apareceram 50 pessoas, eu sabia que era impossível fazer em um dia, então eu separei em grupo 1, grupo 2, fiz 2 turmas de 25 pessoas, e eu me lembro que essas 2 turmas me renderam R$5.000. Eu olhei para meu esposo e falei, agora não tem volta. Isso aí. Agora não tem volta, eu vou conciliar e eventualmente eu faço umas turmas dessa, porque é bom. E eu saí tão abastecida, as meninas Sim. me agradeceram. Thalita, agora eu tenho um ofício novo, vou poder me dedicar ao artesanato, eu quero fazer dar certo. Mas o que eu ensinava era fazer bonecos, eu ensinava a fazer Sim. o que eu fazia. E não era aquilo que eu queria. Enquanto eu estava ensinando, eu falava, vamos falar de vender, porque a gente está aprendendo a fazer. Como é que a gente vai vender isso aqui? Vocês já sabem? Como é que vocês fazem hoje? Algumas já sabiam fazer alguma coisa, né? Você vende como? Me explica. E aí eu vi que ninguém sabia nada. Bah. Nada de negócio, nada de Sim. venda, nada de divulgação nas redes sociais, nada de site, marketplace, onde vender, como entregar, envios para todo mundo. Sabia nada. Aí aquilo me gerou uma angústia, porque eu falava, olha, para mim é fácil, eu já sei. Mas elas não sabem. Mas também ninguém queria comprar um produto desse. Ninguém queria comprar para aprender a vender. Naquele momento era impensável. E aí fiquei ainda 2017, 2018, 2019, só com cursos de passo a passo, ensinando as pessoas a fazerem o que eu fazia. Quando chegou em 2019, eu falei, não é isso que queima no meu coração. Eu quero falar de empreendedorismo. Eu quero falar do por trás do meu jogo. Sim. Porque é o que faz as pessoas prosperarem. Não é saber fazer o produto. Saber o produto, em um dia, fazendo um cursinho comigo, você vai aprender alguma coisa. Então, eu quero que você aprenda a dinâmica do meu jogo. Como é que eu fiz dinheiro com isso aqui. E aí, foi um desastre. Eu comecei a dizer que eu ia fazer live disso. Ninguém assistia. As pessoas entravam assim, Thalita, cadê o molde da peça de hoje? Aí hoje não tem molde. Aí todo mundo saía. Olha isso. E aí meu esposo, não, você tá indo errado, não vai por esse caminho. Eu falei, eu vou porque elas têm que acordar pra vida. Não é só fazer o produto. Isso aí. Mas eu penei. Eu fiquei um tempão sem vender nada de curso, né? Que na época eu ainda tinha minha produção. Porque simplesmente ninguém comprava a minha ideia. E aí, insistindo, eu vi a maturidade do público avançando nesse sentido, de ver que sabia fazer coisas lindas, mas que não adianta fazer coisa linda. Qual sentido, né? Qual sentido, se ninguém está comprando, o que adianta eu saber fazer um produto maravilhoso? Né? Porque o produto artesanal ele tem essa característica, imagina, é você quem faz. A produção é sua, é igual a confeiteira, ela vai fazer o bolo, ela vai fazer o salgado, ela vai fazer... a produção é própria. Então, ali você já tem um tempo do seu dia só para produção. Perfeito. Você tem que saber gerir isso aqui. Isso. E aí foi que eu fui avançando, insistindo, caindo, levantando. As primeiras que compraram a minha ideia, eu tenho uma primeira aluna que ela tá comigo até hoje, que o nome dela é Tatinha. A gente fala que ela é a aluna mais antiga. Ela foi uma das primeiras que comprou a ideia. Ela disse assim, se Thalita tá dizendo que é importante, eu confio, eu vou.
E aí você vê como vai contagiando, Sim. né? Ah, então se Tatinha falou e Thalita tá falando, vamos junto. Quando eu vi, já tinha um aglomeradozinho ali de pessoas. Se eu não me engano, a primeira turma foi de 30 pessoas. Hoje, a depender, eu monto turma de 300 e tenho que limitar o número de pessoas, porque senão eu não consigo dar conta. Sim. E o que eu cobrava, sei lá, R$97, hoje eu cobro 997 para a pessoa entrar para um curso desse. Então, assim, tudo é construção. Não é do dia para noite, Não sabe? Eu tô dizendo de 2019 que eu decidi falar de empreendedorismo e a gente tá agora em 2023. Sim. Então, foi um caminho de persistência, de insistência muito grande, né? E que poderia ter ido muito mais rápido, ter acelerado mais. Mas minha família sempre foi prioridade. Exatamente. Eu tenho outros projetos em paralelo, então eu vou no meu ritmo, que é o que eu digo para elas também. Vá no seu ritmo. Ninguém pode te impor que ritmo que você vai ditar para sua vida, né? E às vezes a gente querer acelerar o ritmo, a gente pode ser que a gente queime etapas, né? E depois a gente acaba não conseguindo mais voltar onde nós paramos. Né? A gente queimou a etapa e aí eu não consigo mais voltar porque eu errei ali, né? E cada etapa te fortalece, te prepara para o que vem, perfeito. né? Eu acho interessante essa questão do processo, né? A gente falava ontem sobre isso, né? Processo. Então, esse processo de aprendizado, esse processo de maturidade, né? Para o nosso negócio, né? Sim. Agora, eu achei muito interessante porque, assim, Thalita, a questão que você colocou, aí está o verdadeiro empreendedorismo, né? O empreendedorismo não é eu saber fazer, é eu saber fazer negócio com o que eu sei fazer, né? E visão. Isso. Visão de futuro, visão de negócio, visão de mercado. Sim, né? E aí você empreende, por exemplo, na cultura, de mudar uma cultura nas pessoas. Porque se não mudasse essa cultura de entender, não, peraí, faz sentido. Eu vou fazer para quê? Para ficar bonito aqui? Então deixa eu fazer negócio com isso, deixa eu fazer renda com isso, né? Esse é o coração do empreendedor, da empreendedora, né? Então foi espetacular essa maneira com que você começou. E aí você então vai para a internet e começa a formar esses grupos. E ideia, por exemplo, de livros, essas coisas assim. Como é que nasceu isso? Como é que você escreveu esse primeiro livro? Me conta aí. Eu sou ousada, eu sou tinhosa. Então somos dois. Eu sempre você sabe que dentro do artesanato eu vim quebrando tabus e falar de empreendedorismo foi um deles, falar de vendas, que é uma coisa que as pessoas têm vergonha de vender, de você chata, vai ficar parecendo que eu tô precisando se eu for vender. Tem vários tabus que eu vim quebrando. E quando eu fui lançar meu livro, eu comentei com algumas pessoas e as pessoas falavam assim, vem cá, mas artesã não lê, hein? Como é que você vai vender um livro para pessoas que não leem? Você vai fazer o livro, investir alto, porque lançar um livro no Brasil é uma coisa cara, ainda mais se é com uma editora independente, né? E se não vender? E eu dizia assim, cara, eu já passei por tanta coisa que as pessoas diziam que não ia dar certo. O livro, para mim, ele é um legado. Ele Isso é um mesmo. momento que, assim, assistir um vídeo, assistir uma live é incrível, mas tem momento mais único e de possível aprendizado do que você lendo, absorvendo. E eu escrevi do jeito que eu falo. Então, é muito fácil. Você não tem que... Não é uma linguagem rebuscada. E, não tô entendendo o que a Thalita tá falando. Não, elas estão lendo e elas dizem que estão ouvindo a voz no ouvido. Top. Sabe? Então eu falei, cara, não vou fazer um livro grande, porque já que é o primeiro, vamos, né, sentir. E ele tem o que era para ter. Ele é quase que um manualzinho mesmo. Olha, eu quero empreender com o que eu amo usando a internet, tá aqui. O passo a passo que eu segui para poder Como é que é o nome lá. do livro? Viva da Sua Paixão. Viva da Sua Paixão. Olha aí que legal. Que é o nome do meu podcast hoje, é o nome do meu evento presencial. E foi uma realização. Olha aí, galerinha, ó. Viva da Sua Paixão. Tá vendo? Que top, hein? Depois nós vamos colocar aqui pra você aí. Que lindo, hein? Olha só, que capa bonita, hein? Sim, primeiro eu falei, eu quero com a minha foto. Lógico, isso aí. Eu quero estar estampada. E hoje ele está em todo o Brasil. A gente tem alunas de todo canto que tem seu livro, que compram para presentear. Então, assim, daqui de Foz do Iguaçu, eu já perdi as contas de quantos livros eu já enviei. Olha que legal. É muito... A adesão, a aceitação das meninas foi incrível. E tem as pessoas que não são do artesanato que também compram, né? Até porque o tema, né? Viva da Sua Paixão. Sim. Né? Às vezes alguém que está um pouco desanimado com aquilo que faz, fala assim, deixa eu ver o que ela está escrevendo aqui, Viva da Sua Paixão, né? E a pandemia fez todo mundo repensar. Exato. Imagina, sei lá, eu tô trabalhando aqui numa empresa que não faz o menor sentido para mim. Eu tô vendo um monte de gente que tá morrendo, pessoas cheias de vida, pessoas felizes, e eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto. Fico 8 horas numa empresa que não agrega nada, não me faz sentir vivo. Então, muitas pessoas repensaram. Eu tenho alunas que deixaram suas profissões
assim, de anos e anos e anos, e hoje fazem artesanato, são felizes, têm sua própria empresa. Então, eu sinto que esse momento de pandemia fez muita gente repensar o que quer fazer, a que quer se dedicar a uma causa maior do que si mesmo. Exato. Porque propósito tem a ver com isso, né? Não é só sobre você. Isso aí. É sobre o que você consegue agregar na vida dos outros. Ontem nós falamos alguma coisa sobre isso, né? Gente, quando eu falo ontem, é porque nós gravamos um podcast no podcast da Thalita, tá? Então, quando eu falo ontem, é por isso. Episódio imperdível. Porque as meninas amaram. Quem não assistiu ainda tem que assistir. Ó, e viu, gente? Ó, a propaganda aí, viu? Podcast lá da Thalita Ortega. Você pode até... Depois a gente vai falar das redes sociais dela aqui, mas você pode acompanhar depois esse podcast desse assunto que nós falamos sobre o Luiz arrasou. Emocional. Apaixonou as meninas todas com tanta sabedoria. Foi maravilhoso. Foi muito legal mesmo. Foi muito produtivo para a tua saúde mental, né? Mas a gente estava falando isso ontem, então, né? Sobre essa questão da gente poder valorizar essa etapa da gente, né, Thalita? Era o que a gente trouxe ontem, né? A gente poder entender o propósito, né? Eu tenho uma frase minha que falamos ontem e eu vou repetir ela. No processo, ame o propósito. Né? Então, assim, se você... Ou então, ao contrário, né? No propósito, ame o processo. Né? Se você tem um propósito... É natural que a gente vai passar por um processo na nossa vida, mas a gente tem um propósito. E eu achei interessante porque eu recebi depois um print de uma das tuas seguidoras. Ela printou a nossa imagem, né, no podcast, e ela colocou uma frase que a gente falou lá, exatamente essa, né, no seu podcast. Ela colocou no propósito, ame o processo. Quer dizer, aquilo marcou a vida dela, né? Essa frase. Ou seja, tem pessoas que às vezes, poxa, peraí, se eu tenho um propósito... E outra colocou aquilo que a gente falou. Qual é o meu propósito? Porque às vezes as pessoas acham que propósito é casa, propósito é uma empresa, propósito é trocar de carro, propósito é uma viagem. Não, esses são objetivos e a gente precisa de metas para atingir esse objetivo. Ponto. Sim. Mas o propósito, para mim, Queiroga, eu defino assim, é transformar, e a moça escreveu isso, né? Eu mudo o meu mundo e o mundo de quem está ao meu redor. O que você fez com a tua vida quando o seu filho Benjamin estava numa UTI? Você mudou o teu mundo. Você foi para tua casa, primeiro mudou o teu mundo. E está fazendo o que hoje? Uma fase de casulo, eu me recolhi. Exatamente. E você está fazendo o que hoje? Transbordando para outras pessoas. Então, isso é propósito de vida. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é assim, se o seu propósito só atende a você, isso não é propósito, é egoísmo. Exatamente. Então, o propósito sempre vai ter a ver com impacto na vida das outras pessoas, né? Hoje, o meu trabalho... Tem horas que eu paro para olhar o que eu faço. Eu digo, meu Deus, eu nunca pensei... Imaginou. Não. E no balé, vale a pena salientar. No balé, eu era muito bem... eu me sentia muito realizada. Eu tinha excelentes resultados. Minhas alunas eram aprovadas em competições, em seleção para ir para o Bolshoi. Imagina, sair da Bahia e vir para Joinville estudar no Bolshoi. Então, eu não estava numa fase ruim do balé e aí fui atrás de alguma outra coisa. Eu estava no melhor momento do balé. Ninguém fala sobre isso, ninguém me pergunta, mas existe uma dor também de eu ter deixado aquilo. Entendeu? Porque você tocou num assunto que eu lembro. Vai lá. Mas eu lembrei do negócio. Foi, sabe? Cortar aquela fase, mas era em detrimento de um outro momento que eu estava vivendo. Então, meu filho era a prioridade. E eu abri mão daquele sonho que eu estava vivendo naquele momento. E que bom, porque a vida sempre dá um jeito de reorganizar e me trouxe para onde eu tinha que estar. Pois é, que incrível isso, né? E que lugar que você está, né? Sim. Agora você falou uma coisa, veio um insight aqui na minha cabeça. Quando, então, a gente vai começar um novo ciclo? Você falou a dor de fechar o que estava dando certo, né? A dor de fechar o que estava dando certo. Você acha que quando a gente vai abrir um novo ciclo, ou abrir a nossa vida para o novo, porque tem muita gente que tem dificuldade de abrir a vida para o novo. Ou encerrar ciclos, né? Isso aí, é aí que eu vou chegar. Então, muita gente que não abre a sua vida para o novo, isso já é uma etapa. Agora, tem aquele que abre, mas não fecha o velho. Você acredita que na vida do empreendedor e da empreendedora, se a gente viver do velho ciclo e não sair dele, atrapalha o novo? Atrapalha. E outra coisa, você tem que reconhecer se você está sendo determinado ou teimoso. Porque tem gente que diz, não, porque eu sou persistente e eu tô aqui, não vou desistir. Não, e às vezes é só porque é um plano que já precisa ser encerrado na sua vida para você abrir. Né? O velho, ele precisa dar espaço para o novo.
Imagine, as minhas alunas sabem, eu poderia conciliar o meu ateliê com produção e vender e os cursos como hoje eu trabalho. Mas eu sabia que eu tinha que encerrar aquele ciclo porque comigo não tem 8, meio termo. Ou é 8 ou é 80. Eu sabia que o meu trabalho com mentorias não ia ser um trabalho pequeno. Eu queria ser grande, eu queria impactar mais pessoas. Então, será que eu ia conseguir conciliar minha família, uma produção, um ateliê que requer muito trabalho, atenção, empenho. Eu era a minha principal divulgadora, eu era a blogueira do meu próprio negócio. Como é que eu ia conciliar isso com cursos, estudar? Porque mentora precisa estar sempre fazendo mentorias, estudando, buscando se aperfeiçoar. Se não separa no tempo, o que eu vou ensinar para as pessoas? O que estava funcionando ontem? Não, eu tenho que ir atrás do que funciona hoje, amanhã e trazer para elas. Então, talvez eu seria uma mentora medíocre se eu estivesse fazendo os dois, porque eu ia fazer meia boca lá e meia boca cá. Perfeito. Então, mais uma vez, meu ateliê estava na sua melhor fase, mas eu tive que saber o que era bom para mim. Sucesso é relativo. Então, sucesso para mim não era só mais acumular riquezas, mas era viver meu propósito. Então, foi aí que eu encerrei aquele ciclo. Deixei várias mulheres formadas tão boas quanto para fazer o meu papel. Para pegar minhas clientes, minhas encomendas, e estão felizes hoje. E eu segui o que era meu propósito. Então, acredito demais que a gente tem que saber encerrar ciclos. Sabe? Não ser teimoso. Não ser teimoso. Saber quando você está sendo teimoso. Escrevi aqui já. Tá aqui, ó. Determinado ou teimoso. Eu falo que eu sou teimosa. Não, mas a gente se reconhece, né? Eu levo tempo para poder tomar decisão, mas também quando eu tomo, eu não volto atrás. O interessante é que a psicologia diz, né, que aquilo que a gente vê no outro, às vezes, é a nossa maior dor, né? Sim. Então, aquilo que a gente critica no outro, às vezes, é que é igualzinho a gente. Então, é o que você falou. Quando a gente fala muito sobre diversos assuntos, primeiro, a gente se identifica com ele. Sim. Então, tem muitas coisas que eu também trato, né, nas nossas lives, nossos treinamentos comportamentais, que tá ligado a mim, tá ligado a relacionamento, tá ligado à família. Imagina, você que trabalha com isso, com inteligência emocional. Isso não quer dizer que o Luiz é o maior exemplo de inteligência emocional, não se descontrola, não tem um momento... É inerente ao ser humano, nós somos falhos. Agora, e na grande maioria das vezes, o Luiz reflete, porque ele sabe. Perfeito. Ele tem vivência, além dele ensinar, ele vive. Então, assim, não é que 100% das vezes a gente vai acertar, mas a gente tem sempre a intenção do acerto acima de qualquer coisa, né? Exatamente. Agora, essa transição de Bahia para o Sul, né? Resultou, você encontrou dificuldade, porque eu sei que lá no Nordeste o artesanato ele assim é bem evidente. Ele é né? forte, né? Ele emprega, né? De fato, a gente percebe. E o Sul ele já não é tanto. Você sentiu muita diferença? Essa questão cultural? Olha, não porque meu público, mesmo morando na Bahia, eu atendia todo mundo. Mas de vivenciar o mercado artesanal, aqui no Sul, primeira coisa, eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu fiquei encantada, porque as pessoas são empreendedoras. Isso. É impressionante o movimento. Meu esposo, ele tem um curso para concurso. Ele falou, cara, aqui você não vê ninguém falando de concurso, as pessoas empreendem. É uma cultura muito diferente do que a gente vê em alguns lugares. Imagina, morar em Brasília e não falar de concurso público não existe. Sim. Lá na Bahia tem muito essa coisa de você ter uma estabilidade, que de fato não existe, mas a ideia é vendida, né? Sim, de estabilidade. Então, aqui a gente não viu esse discurso de concurso público, nem nada. As pessoas são empreendedoras. Agora, talvez não... Em Foz, eu conheci, treinei grupo de artesãs já aqui, junto ao Sebrae, em alguns eventos, enfim. Mas lá no Nordeste, eu vivenciei muito mais do que o que eu vejo aqui. Foz talvez tenha uma curiosidade, uma coisa assim mais evidente, porque é uma cidade muito turística. Então, como recebe gente de todo lugar, você vê que tem o artesanato, souvenir, que é aquilo que as pessoas compram para levar para as pessoas que não puderam viajar, enfim. E para lembrar da viagem, né? Então, tem. Mas não como eu vivia lá. Não como eu vivenciei em outros lugares. Aqui eu preciso ver mais artesãos. Mas a aceitação é muito maior hoje, em qualquer lugar do Brasil. As pessoas já entenderam que artesanato é negócio. Inclusive tem aqui também aquela... Acho, não é sindicato, mas uma associação, né? Sim, e que tem nas aqui, grandes cidades, assim, mais um pouco desenvolvidas, sempre tem ou uma associação... E, a depender do lugar, tem alguns incentivos de carteirinha do artesão, que eles façam cadastros para participar de treinamentos, enfim. A gente tem profissionalizado o mercado. Antes não, antes cada um fazia o que queria, precificava de qualquer jeito, e por isso que a gente não via um resultado tão expressivo. Mas o artesanato no Brasil movimenta bilhões. Olha aí.
Tá vendo? Aí as pessoas também têm que ter aquela consciência, né, Thalita, de abrir um MEI, né, de poder contribuir, porque está contribuindo com a aposentadoria. Tem que tomar esses cuidados na área de empreender no artesanato também, né? Muito, ainda mais elas que querem assim, eu preciso dar uma nota fiscal para o meu cliente. Tipo, se você não tem o seu negócio formalizado, tudo vira impeditivo para você. Conquistar fornecedores, conseguir prazo de pagamento, a depender fazer envios e ter um site ali que te exige alguma coisa. Se você não for MEI, você não tem um CNPJ. Olha né? isso. De conseguir linha de crédito, enfim, tudo que a gente sabe, fora, além dos deveres, os direitos que você adquire, né? Você vai ser mãe, você tem um auxílio maternidade, o auxílio doença, caso alguma coisa te aconteça, você está contribuindo com a Previdência. Então, assim, é o que eu mais recomendo, e independente da situação. E independente também, a Thalita está falando aqui, gente, independente também da função daquilo que você exerce. Porque às vezes aqui a gente está falando de empreendedorismo no artesanato, mas você empreende em outra área, não tem essas contribuições. Você viu o que ela falou aqui, o tanto da importância que tem você correr atrás de um MEI, um CNPJ para fornecedores, nota fiscal e uma série de coisas mais, vender pela internet. Em falar em vender na internet, foi o que eu tinha anotado aqui para a próxima pergunta, que a gente vai aqui, né, fervendo os neurônios. Hoje a gente percebe, Thalita, assim, ó, as pessoas querem empreender, elas têm produto, elas têm a qualidade do que elas fazem, mas elas têm pavor de fazer um vídeo. Mas pavor de fazer um vídeo, de aparecer no vídeo e fazer um vídeo. Tem gente que tem mais, tem gente que tem mais medo de fazer um vídeo do que da morte. Isso é pesquisa, né, feita. Não tenho mais medo. Do que você tem mais medo? Lembra primeiro de falar em público, não é nem da morte, né? Olha isso. Então, você quando saiu dessa área, né, dali, que começou a empreender na internet, vídeos, enfim, interações, público, você acho que nunca teve problema de comunicação, né? Tive, muito. Ah, sério? Tive muito. É sério? Sério. Assim, quando eu comecei lá antes dos cursos, eu sempre fiz foto com os meus produtos. Porque, para quem não sabe, assim, a pandemia veio e trouxe todo mundo pro digital, mas as artesãs já estão no digital há muito tempo. Porque para você vender para clientes de outros lugares, você já usa a internet. Teve artesã que se adaptou ao Orkut, aí veio passando pro Facebook, veio se adaptando à realidade do momento. Mas todo produto que eu terminava, Luiz, era assim, ó. A fotinha. Eu fazia uma foto segurando a boneca, orgulhosa de mostrar para o mundo o que eu estava fazendo. Mas era fora da curva, não era o que as pessoas faziam naquele momento. Sim. Mas eu já sabia que a minha imagem ajudava a vender. Ela potencializava a minha mensagem. Então, toda encomenda fazia uma foto segurando. Eu usava a minha própria imagem para vender o meu artesanato. Quando eu vim para os cursos, eu tinha algumas peculiaridades. Eu até falei para você. Eu sempre tive uma imagem muito infantilizada. Minha voz era muito infantil. E aí eu recebi um convite para palestrar uma vez. Para mim foi um reconhecimento do que eu estava fazendo da minha cidade. E eles falaram assim, Thalita, então, grava um vídeo. Grava um vídeo para fazer a chamada, né, para as pessoas irem para o evento. Era um evento assim, empreendedores da Bahia, era estadual e tal. Eu falei, faz um vídeo. E agora? Faz um vídeo. Eu falei, eu não quero fazer um vídeo. Será que se eu falar, vão me desconvidar? Que eu não quero fazer um vídeo? Mas aí me arrumei, né? Coloquei minha melhor roupa. E aí o vídeo não saía. Gravei uma, gravei duas, gravei três, gravei quatro, gravei cinco. E eu falava, gente, vamos pensar que é uma criança. Olha pra essa... Eu não pareço uma mulher, eu pareço uma criança, adolescente nesse vídeo. E o que a gente tem, que você falou que várias pessoas têm mais medo até, né, de gravar do que da morte, é de o outro me ver e me julgar. O que vão pensar de mim, gravando e falando desse jeito? Essa é a primeira barreira. Quem sou eu na fila do pão também, né? Então, assim, eu fiz 300 mil vezes? Fiz, mas eu peguei o melhorzinho e mandei. Eu falei, seja o que Deus quiser, tem que fazer mesmo, vamos lá. Depois disso, mais ou menos em 2017, foi quando criou também a ferramenta Stories, né? Eu passei quase um ano sem aparecer. Assim, eu fazia vídeos das coisas, mas meu rosto eu não colocava. Eu tenho vídeo de tudo. Eu abro lá o histórico, tem filmando qualquer coisa, menos eu. E aí, quando eu decidi também, foi um passo que eu não dei mais, não teve volta. Foi dali, queimei a ponte e segui. Por quê? Porque todo mundo dizia, cara, isso é bom, isso ajuda. Aí eu tenho que colocar na balança. O que é pior pra mim? A minha vergonha ou a minha vontade de vencer? Perfeito. Minha vontade de vencer tem que ser muito maior. Entendeu? Então, vão olhar pra meu cabelo, vão olhar pra minha voz, vão reparar que, sei lá, tô um pouquinho acima do peso, ou que eu tô magrela demais, ou que meu cabelo tá estranho hoje. Todo mundo que tiver que reparar, vai reparar. Se você não fizer, vão te criticar também. Então, assim, entre colocar na balança
balança, mais uma vez, a vergonha que eu tenho e a vontade de vencer, minha filha, eu fui, fiz e tô aqui. Já tive impasse de fazer ensaio fotográfico, não queria, achava que não tinha a minha cara, eu saía ruim nas fotos. Venci todas essas barreiras, sabe? Sim. Porque nem todo mundo é dado. Quem me vê hoje pensa que eu sempre fui a pessoa de sair gravando, falando com todo mundo. Eu sou introvertida, eu tenho dificuldade de fazer amizade. Quem olha não vai pensar isso, mas eu sou uma pessoa que, se puder, eu prefiro não socializar. Que incrível isso. Gasta muito a minha energia e eu me sinto esgotada, entende? Toda vez que eu tenho muita exposição ao público, eu preciso depois ficar recolhida para me reabastecer. Então, eu não sou essa pessoa sabe? Mas eu preciso disso para trabalhar. Olha isso. Então, ou seja, então, muitas vezes eu deixo de lado. Você falou uma coisa que eu achei sensacional. A vergonha, colocar na balança a vergonha ou a vontade de vencer. Porque tudo dói, Luiz. Tudo dói. Então, assim, crescer dói. Mas ficar no mesmo lugar dói pra caramba também. Dói. Ver todo mundo crescer. Talvez dói mais ainda. ainda. Quer ver uma coisa que eu falo pras meninas? Sabe, na escola, você tinha aqueles coleguinhas da escola e tal. Você já teve chance de rever alguns deles? Já. Aí tem alguns que você vê que, né, ficaram no mesmo mesma lugar. Mesma coisa. O quão bom era, toda vez que eu encontrava algum colega e eles me viam, sabe, crescendo. E não é que tendo mais bens, não é melhor financeiramente, mas é uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, sabe? Sempre que eu falo, se de um ano para o outro as minhas aulas não estiverem melhores e diferentes em qualidade de conteúdo, de visual, cara, não tô crescendo. Isso e quem não tá crescendo, não existe estagnar. Ou tá crescendo ou tá diminuindo. Perfeito. Eu sempre digo assim, ou nós estamos maduros e apodrecendo, ou verde e amadurecendo. Olha essa. Né? Então, ou nós estamos maduro e apodrecendo, eu já tô maduro, eu já tô aqui em cima, eu já sei tudo. Ou então você tá partindo pro apodrecimento. Agora, se eu penso que eu estou verde, que eu posso aprender cada vez mais, eu estou amadurecendo. Olha que top essa frase, né? Então, assim, essa questão é muito séria, isso que você falou, porque enquanto você estava falando assim, Queiroga, por exemplo, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que trazer coisa nova, a cada momento eu tenho que estar inovando, e eu me dedico para isso. Então, se você se dedica para isso, eu tenho uma outra frase, uma outra que eu gosto muito, que ela fala assim, quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então, é isso que nos dá a autoridade naquilo que a gente faz. Porque se eu não consigo ter um comprometimento comigo mesmo e resultados, que as pessoas não olham pelo que você fala, te olham pelos resultados. Exatamente. Então, quando olhou para você lá atrás, o teu amiguinho da escola e viu que você... Agora, olha que fechada que a gente dá aqui nesse assunto. Quando o amiguinho olha para você e vê que você avançou, e tem uns que ainda continuam naquele mesmo lugarzinho, naquela mesma ambiência, né? Com aquela mesma imagem, enfim, e você deu uma evoluída, a gente pode perceber que a gente não está mais naquele patamar que a gente estava, porque você falou assim, eu preciso melhorar como pessoa para melhorar a minha área profissional. Exatamente. Então, eu amei o que você falou, por quê? Porque vem de encontro com o que eu faço. Quando eu falo de comportamentos, quando eu falo de emoções, eu falo para todos os ambientes, todos, dentro de casa, papai e mamãe, o pai e mamãe, é o pai e o filho, é a mãe e a filha, eu falo de relacionamento no todo, no comportamento no todo, é no lado profissional, é no artesanato, é no banco, é no comércio, é onde for. Porque não existe esse negócio assim, fulano... nossa, fulano não é uma boa pessoa, mas é um bom empresário. Cara, se a pessoa não é boa pessoa, pode ter certeza que ali ela não vai também cheirar bem, entendeu? Concordo com você. E a recíproca é verdadeira. Então, dentro dos meus cursos, as meninas compram para aprender a gestão, mas a gente transforma uma vida toda. Isso aí. Porque você sai incomodando todas as áreas, porque eu sei que todas vão refletir nesse sucesso profissional, como pessoa, familiar. Então, assim, uma coisa está interligada na outra. Eu tô na busca de ser uma pessoa melhor. E aí meu esposo fala, nossa, você é super treinável, porque ele é mais cabeça dura. Eu falo, mas graças a Deus que eu sou treinável, que eu me disponho a aprender com qualquer pessoa. Esse é o meu perfil. Eu tô todo dia aqui aprendendo alguma coisa, além de um livro diferente. Essa é a minha busca. Eu também amo fazer isso. Busco em livros, busco em bons podcasts, né? Sim. Não perco meu tempo assistindo qualquer coisa na internet, não perco meu tempo, não dá para perder tempo, né? Eu prefiro estar produzindo. Hoje tem uma pesquisa que as pessoas gastam em média de 2 horas e 14 minutos, em média, só vendo o videozinho no dia.
Nossa. Esses dias, Thalita, é interessante falar para o público, esses dias eu fiz uma conta rápida, né? Até chamei de a matemática dos improdutivos, né? E é bom falar isso para o empreendedor que às vezes está ali se desconcentrando do que tem que fazer, né? A matemática dos improdutivos. Eu calculei assim, ó, 2 horas, se é 2 horas a média, vamos falar 2 horas. No mês, 60 horas. 60 horas. No ano, 720 horas no ano, em um ano, pela média do dia que a gente perde. Ok, divide por 12, dividiu, deu 30. Deu 30. Ou seja, no final de um ano, você perdeu 30 dias usando e vendo bobeira na internet. Então, no final de um ano, você perdeu 30 dias. Então, foram 30 dias de desperdício na tua vida que a gente perde com isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Para que a gente possa assistir bons conteúdos. Sim, e ao invés de perder, de repente, investir essas horas em alguma coisa que te faça crescer, se sentir melhor. Porque também tem gente que, meu Deus, que vai para alguns vídeos, sabe para quê? Para ver a pessoa te mandando, botando para baixo. Você não sei o quê. Aí você fala, cara, eu saí do vídeo pior do que eu entrei. Então, a minha premissa a pessoa tem que sair do meu vídeo melhor do que entrou. Sim. Perfeito. E aí você mesmo se sujeita a ficar ouvindo uma pessoa falar isso de você? Exatamente. Não, são decisões, né? São decisões. Decidiu aquilo. E quando você falou de ver o coleguinha lá e ver você no outro lugar, todos nós somos frutos das nossas escolhas. Perfeito. Então foi decisão que você foi fazendo. E cuidado com as decisões que você não toma, porque não tomar também é uma decisão. Não tomar também é uma decisão, exatamente. E as decisões que você não toma, às vezes, é pior, né? Por exemplo, você disse lá atrás, o que você fez? Você tomou uma decisão. Falou, cara, eu fiz lá, eu fui para a internet, fui fazer uma live e não tinha ninguém, mas eu vou continuar, eu vou persistir, foi decisão. Sim. E se você desistisse naquele momento? Quantas pessoas hoje não estariam sendo alcançadas pelo teu propósito, que é servir, impactar, mudar vidas, dar uma profissão, dar renda. Empoderar. Eu não gosto muito de como usam esse termo, mas ele, na sua essência, é mostrar para as pessoas o poder que elas já têm e não usam, né? Então... Potencial delas. Porque assim, Thalita, eu acredito no potencial das pessoas. Eu sou um cara que acredito no potencial das pessoas. Ontem eu estava na Mastermind, né, fazendo a nossa Mastermind 2023, porque sempre no começo do ano eu fecho uma classe para que as pessoas possam vir para essa classe e a gente vai falar de como montar a estratégia do meu ano. Então, eu sempre digo assim, como que você quer terminar o seu ano vai depender da maneira que você vai começar. Então, vamos começar bem? Vamos para Mastermind, né? Masterclass. Aí, ontem falando, eu estava comentando hoje com a minha esposa, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, ó, ela assiste as nossas lives, né? Ela disse assim, essas lives tá no meu direct ali, as lives salvaram minha vida. Eu pensei, será que em algum momento alcançou ela quando ela poderia estar pensando em alguma besteira, né, na vida dela, enfim. Hoje a gente vê tantas coisas acontecendo. Eu pensei, será que foi isso? Então, assim, e se eu tivesse desistido também? Né? Ontem nós falamos, eu e você, falamos no teu podcast, que a gente não é admirado pela nossa capacidade de ser vítima, de ser coitadinho. Olha o que fizeram comigo. As pessoas não vão ter dó de você por causa do vitimismo. Elas vão te admirar por causa da sua capacidade de superação. Então, eu tenho uma história. Você tem uma história. Thalita tem uma história. Qual? Artesanato. Fez isso num momento de muita dor, muita crise no filho. Imagina um filho. E aí, então, você dali emergiu, né? E você teve uma capacidade de superação, tanto do momento quanto hoje fez. Daquele momento que você tinha, hoje o teu ganha-pão de muitas coisas, inclusive passando por outras pessoas. Olha que sensacional isso. E todo trabalho tem seu preço. Trabalhar no digital, a gente falou aqui de tudo que é muito bom, de tudo que eu colhi até hoje. Aliás, muito do que eu tenho hoje foi o digital quem me proporcionou, porque chegar para pessoas de outros países foi através do digital. Se eu tivesse só que fazer o curso presencial, era muito limitado. Agora eu chego para vários lugares, em várias casas que me permitem entrar. Inclusive, as minhas alunas, elas deixam os filhos assistindo, porque eu não sou uma pessoa que me xinga, que fala palavras inadequadas. Né? De vez em quando eu falo fogo na virilha, dou um gritão, mas tá tudo certo. Mas assim, é um conteúdo que dá para os filhos assistirem, dá para o marido assistir. Inclusive, eles super concordam, eu acho maravilhoso. Isso é muito bom, isso aí. Eles falam, isso aí, essa menina tá certa. Eu digo, é isso mesmo. Então, é muito bom. Mas o digital também já me cobrou muito caro. Sim.
Em alguns momentos eu passei por algumas provações que eu pensei que eu não fosse passar. Já pensei em desistir de trabalhar como mentora, por exemplo, no ano de 2021, quando eu passei por uma grande provação. Porque ao mesmo tempo que a gente tem fãs e pessoas mandam mensagens para você agradecendo, olha, você mudou minha vida e tal, tem as pessoas que não gostam de você e que também chegam. Então, nesse ano específico de 2021, 4 profissionais fizeram uma live e vieram atacar o meu trabalho. Só que nesse momento eu estava grávida. Então, eles começaram a falar, não falavam meu nome, mas usavam todos os ferramentais para as pessoas saberem que era sobre o meu trabalho, sobre mim, sobre a minha mensagem acima de qualquer coisa. E naquele momento grávida, eu que já tive um histórico da primeira gestação, né, de ter complicação, essa coisa emocional que eu passei, eu acabei precisando, né, minha gravidez foi interrompida, minha filha nasceu, ela viveu 49 minutos, e não resistiu, porque realmente era muito cedo a gestação. Sim. Então, assim, nesse momento eu pensei em não trabalhar mais com o que eu trabalho. Eu comecei a achar que não fazia sentido, que o preço que estava sendo cobrado de mim era muito alto. Entendi. Então, assim, eu também já enfrentei isso. Olha que história, gente. Meu Deus. E que as meninas, na época, elas me mandavam... Eu sumi, né? Eu precisei, para cuidar da minha saúde, precisei desaparecer. Mas era todo dia, elas faziam live de oração. Elas entravam de 4 em 4 no Instagram, e aí dentro de cada religião elas faziam um momento de oração por mim e tal. E 30 dias depois eu voltei. E eu falei, olha, eu não posso falar disso ainda, mas eu sei que essa minha fragilidade em algum momento vai ser a minha maior força. Olha isso. Porque todos nós passamos por situações que são provação. Que alguma outra pessoa, né, promoveu na nossa vida, o que acontece. Porque eventualmente acontece para qualquer pessoa. E eu tive esse retorno, mas na época eu conversei com meu esposo. Eu falei, olha, se eu não quiser fazer mais isso, tudo bem para você? Tudo bem para nossa família? Ele falou, não, o que você decidir, está decidido. Então, eu também pensei em não fazer mais isso. Porque a exposição, ela cobra muito. Cobra. Entendeu? Quanto mais você se expõe e expõe suas ideias, mais as pessoas vão se achar no direito de julgar também. Exatamente. Entende? Então, eu estava num momento de fragilidade e conseguiram me atingir. Mas hoje eu sou uma pessoa muito mais forte, preparada. Se alguma coisa parecida acontecer comigo, eu sei muito bem como lidar. Entende? Então, até isso que é uma experiência que eu tenho, eu passo para as meninas. Porque ela não precisa passar por isso para saber como reagir, como conduzir, como se defender. Porque a gente tem que saber como se defender dessas coisas também. E todo mundo que tem muita opinião, que é muito enfático, como eu sou, para algumas ideias, em algum momento alguém vai discordar no caminho, né? Então... Natural, né? Hoje eu também pode discordar, tá tudo certo. Segue a vida aí. Isso aí. Tá tudo beleza. Isso aí. Eu sou bem dessa forma também. Bem resiliente, bem resolvido. Isso é gente resolvida. Né? São empreendedores que são resolvidos. Inteligência emocional, que é aquela hora que você falou, que você me ensinou, de parar, respirar até 10. Isso aí. Pensar, ao invés de... Né, a pessoa chega com uma energia, você não precisa ir... Posso te dar uma resposta depois? Podemos resolver isso depois, com mais calma, porque o sangue esquenta de qualquer... Ninguém tem sangue de barata, né? Mas é você saber como reagir. Exatamente. E isso eu acho que é fundamental na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Sim. Mas, Thalita, assim, dentro do aspecto que a gente está tratando aqui, com tudo isso que você já contou, eu achei interessantíssimo essa tua, né, história de dizer, poxa, quando eu estava num momento de fragilidade com a gravidez, né? Sucedeu essa ocorrência depois da filha, né? Viveu 49 minutos, né? 49 minutos. E aí você passou por tudo isso. Você veja a carga emocional que você trouxe, né? É igual você falou, tem dor, né? No meio do caminho tem dor. Não é só o vídeo, não é só aquela questão legal, né? Sim. Não é só a alegria. Tem dias que você precisa divulgar o seu trabalho, mas você não está bem para colocar a cara. Exatamente. Né? Então, ter ferramentas à sua disposição, é o que eu sempre falo, nem todo dia você está sorrindo, está feliz para ir gravar, está se sentindo bem. Você tem que ter um ferramental ali, hoje eu não apareço, mas qual é a estratégia que eu vou adotar para o meu negócio sobreviver? Porque a gente pode estar aqui tendo, sei lá, empreendedor que assiste, que tem equipe, mas tem aquela que é a equipe, ela sozinha. Isso aí. Então, ela tem que ter, né, à disposição dela, do negócio ferramentas dela, para que possa auxiliar, né? Para não ter que dar a cara todo dia, se for o caso. Entendeu? Porque não é fácil realmente, né? Não é fácil realmente. Às vezes você está num dia, né? Eu mesmo tenho muito disso. A gente empreende no ramo imobiliário
empreende no ramo de Corban, que é a correspondência bancária. Às vezes eu preciso fazer um vídeo para imobiliária, apresentar um imóvel, alguma coisa, mas eu falo, eu vou gravar esse vídeo amanhã. Hoje não. Até o fato de uma roupa, se não, e parece energia. que não, energia, exato. E a gente, incrível, né? Mas a gente passa isso nos vídeos. A gente consegue passar isso nos vídeos. As meninas, elas sabem. Viu? Eu gravo, elas falam, o que tá acontecendo? Hoje parece que você não tá muito Aí, bem. Eu tá digo, vendo? não dá nem pra enganar vocês, gente. Que situação. Elas sentem. Sim. Mas porque a gente tem uma relação de muito tempo e muito Exato. próxima. Eu me sinto muito próxima da minha audiência, das pessoas que me acompanham. Não é um número, 300 pessoas na live. Não, são pessoas que sempre Sim. mandam uma mensagem de carinho. Eu tô ao vivo e falo assim, Thalita, eu te amo pelo Na verdade, que você... é uma convivência já, né? Cara, como é que vai dizer que a gente não se conhece? Meu Deus. Entendeu? Não, eu te falei ontem, né? A gente criou isso no digital, né? Sim. Ontem, nessa Masterclass, pessoas que estão participando da sala, disse... cara, lá atrás, quando eu comecei a seguir você, a compartilhar as coisas, você compartilhar, assistir as lives, né? Hoje parece que é de dentro da minha casa, mas é só do digital que a gente se conhece. Engraçado, mas você falou uma coisa que é uma verdade. Eu já disse para minha esposa, mas será até quando? Até quando vale a pena? Será que vale a pena? Aí, nessa hora que talvez você pensa, né, em muitas coisas, tuas empresas, tuas coisas que tem que fazer, enfim, Sim. pode empreender, que eu gosto, né, de estar falando, de estar compartilhando, enfim. Mas o meu particular, o meu Instagram particular lá, né, onde a gente fala para as pessoas, aí eu falo, será que continua ou não continua? Aí você recebe uma mensagem de alguém que você, faz tempo que eu tô para te falar isso, aí você lê aquilo, você fala, cara, vale a pena por essa pessoa aqui. Exatamente. Então, o que você falou... porque tem muita gente que é impactado por você, mas não manda a mensagem. Isso mesmo. Que é aquela pessoa que tá ali silenciosa, Exato. mas que entra em toda a live. E quando não tá ao vivo com você, assiste gravado. Então, nem todas as pessoas transbordam, assim, de dizer, preciso falar pro Luiz o que ele significa, o que é aquele vídeo, o que é aquela mensagem. Tá vendo? Nem todo mundo. Então, talvez essa foi uma das coisas que mais me ajudou a crescer, e eu tenho muito para crescer ainda, mas é que eu nunca me preocupei mesmo, entendeu? De que as pessoas dessem feedback, nunca esperei validação. Sim, isso que é legal. Fazia vídeo, tava tudo feio. Mas eu falava, cara, eu fiz. E eu sei que eu fiz com o melhor que eu tinha. Tá perfeito? Não tá, mas amanhã eu faço melhor. Isso aí. Então, o primeiro curso eu gravei numa parede feia da minha casa, assim. Eu mesma coloquei o celular num tripé e não tinha nem luz. E ele, graças a Deus que eu fiz aquele vídeo, porque ele me trouxe até aqui. Olha isso aí, tá vendo? Tem que começar. É o que eu sempre falo, a mesma coisa. Você que está empreendendo, você ouviu, graças a Deus que fez aquele pedacinho do jeito, fez com que tinha, né? Foi o que você falou aqui no início. O melhor na situação que você tá. O melhor na situação que você tá, faça com excelência, mas com o que você tem. Não espere ter, né? Não espere estar pronto. A gente nunca vai estar pronto para começar, e né? você nunca tem tudo, porque eu mesmo, se eu ficar assim, eu entrei aqui, elogiei, estrutura, não sei o quê. Agora, imagina se eu fosse a pessoa que fica, não, eu não vou então gravar, porque eu não tenho aquilo tudo daquele jeito, então eu vou esperar ter. Isso. Né? Aí sempre no foco do que não tem. Não, gratidão, querida. Você já tem alguma coisa na sua casa. Eu comecei, hoje eu tenho um tripé, mas eu comecei com pilha de livro e apoiando o meu celular. Exatamente. E você não sabe tem que desculpa. E você sabe que eu também fiz isso? Pilinha de livro, os outros um pouquinho mais para trás para escorar o celular. O celular tombava, aí você, peraí, gente, aí levantava de novo. Eu fazia live. Somos dois. Meu filho, não tinha ninguém em casa, era só eu e ele. E aí, quando eu fazia live, todo o horário de live era a hora que ele tinha vontade de fazer o número 2. Aí ele ia pro banheiro, eu aqui, gente, daqui a pouco eu vou dar uma pausa aqui. Mãe. Aí ele, mãe, vem me limpar. E eu, gente, fica na live, não sai. Eu ia lá e voltava. E voltava. Quantas vezes Olha aconteceu? Que legal isso. Que história bonita, né? Para hoje ter aí mais de 60 mil seguidores, né? Hoje canal de YouTube, né? Ô, Thalita, fala pra gente, olha que rápido, a gente já tá chegando ao final. O papo flui que a gente não sente. Fala uma coisa, como é que as pessoas que estão nos assistindo para poder te seguir, como é que é? É Instagram, é canal de YouTube, se inscreve, como é que faz? Fala aí pra essa galera. Eu tô em vários canais, atualmente eu tô no Instagram, só pesquisar Thalita Ortega, Thalita com TH, thalitaortega.mentora. Eu tô no YouTube, tem conteúdos além do podcast, então Thalita Ortega Mentora também. Eu tô no Pinterest, lá tem bastante conteúdo também, principalmente para as mulheres, como é que elas podem se fotografar. Eu coloquei vários exemplos de fotos minhas, do meu desenvolvimento também nessa área.
Eu tenho um canal do Telegram onde eu compartilho muita coisa também. Então, assim, todos os lugares importantes eu Acha a estou. Thalita Ortega lá. E para comprar livro, essas coisas, tudo. No Instagram é sempre mais centralizado. Eu direciono para onde a pessoa precisa ir, né? Além dos meus cursos, que hoje eu tenho vários, para vários momentos que as Tem uma meninas plataforma? estão. Hoje a gente, eu trabalho com os meus cursos dentro da Hotmart, onde eu faço as vendas e hospedo o meu curso, né? Mas no Instagram tem tudo. Tem aquelas bolinhas do destaque e lá você encontra Aí tudo. lá acha os cursos. Acha também. Que top. Sim. Aí é só entrar, vai direcionar para o Hotmart, compra no Hotmart Isso. o curso. Aí libera tudo link, muito seguro. e-mail e tal. Sim, tudo que certinho. Legal, que legal, que joia. Então, bom, galera, tá aí, ó. As redes sociais, tudo, cursos, tá vendo? Você, eu quero ver essa questão da foto aí que ela falou, gostei. Então vai lá no Instagram que você acha. Tá bom? Thalita, assim, ó, a gente agora caminhando aqui, afunilando para esse final, antes de eu te dar um presente que eu trouxe para você. Ai, amo ganhar livro, gente. Eu sou a louca do livro. Antes de eu te dar um presente aqui, eu queria que você deixasse, a gente sempre, quando a gente bate esse papo, a gente fala, eu gosto sempre de fazer uma pergunta. 3 aspectos que você acha relevante, que vem na sua cabeça. Fale o primeiro, não precisa pensar. Que vem na sua cabeça para o empreendedor. 3 aspectos importantes. Comunicação. Perfeito. É a primeira que fica latente, mas assim na minha cabeça hoje, porque você precisa disso para tudo, para negociar com fornecedores, conversar com clientes, ir para as redes sociais. Eu acho que aprender a comunicar é o básico para sobreviver. Você tem que saber comunicar, né? As nuances dentro da comunicação. E aí não é nem para palestrar, é o dia a dia, é o trivial. O dia a dia. Você precisa da comunicação. Para se relacionar. Exatamente. Né? Só antes de você falar o segundo. Sim. Abrindo parênteses, a comunicação é treinável, né? Muito. Para quem não tem, não ficar preocupado. É só olhar para mim, querida. Eu vou botar meus primeiros stories, que vocês não vão dizer, não é ela. Você viu que ela falou que ela é tímida, ela é introvertida. Você viu, né? Então é treinável a comunicação. Muito. Então, tá bom. É super possível. Segundo, é a busca pelo conhecimento. É nunca achar que você já sabe tudo. Porque a pandemia veio para mostrar que a gente não sabe nada. Perfeito. Precisou tirar todo mundo daquela zona de conforto que a gente estava. E, peraí, que você tem que continuar trabalhando, mas de outro jeito agora, porque a realidade mudou. Então, a pandemia, do jeito que ela veio, ela hoje impôs o mundo não volta mais como era. Hoje a gente vive num híbrido ali. Isso aí. E coisas novas surgindo a todo momento. Então, o empreendedor, ele precisa buscar conhecimento. E o terceiro é um conhecimento que é mais específico, que para mim mudou minha vida, que é vendas. Não menospreze vendas. Venda precisa ser o DNA do seu negócio. Você que empreende em qualquer área. Desde que eu aprendi a vender de verdade. Eu vendo todos os dias. Feriado, domingo. Tô em casa, tô no shopping, tô em qualquer lugar que eu vou. Tem venda caindo para mim. Eu vendo todos os dias. Seja meu livro, seja curso. Não tem um dia que eu durma sem fazer uma venda. Pronto. Mas porque eu aprendi a vender. Porque aprendeu a vender. Aprendeu a empreender e a vender. Né? Exatamente. Que interessante. E um livro que você indica? Nossa, livro. Eu sou a louca do livro, cara. Que livro que você acha assim que você pode indicar? Olha, tem um livro que para mim é muito inspirador. Muito, muito, muito. Que é Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti. Para mim é um livro que incomoda num grau assim, que mostra que você não precisa ser mais uma cópia, você tem que ser você. O original. Esse livro, ele traz incomodações nesse sentido. E o livro 100% Presente, do Joel. Eu acho que é um outro livro que traz você muito para a realidade da disciplina, do fazer todo dia o que tem que fazer. Eu sempre recomendo ele para as minhas alunas, porque as pessoas, quando não têm sucesso, normalmente elas erram no básico, que é o que tinha que fazer todo dia e aí não faz. Concordo com você. As pessoas, quando não têm sucesso, erram no básico. Sim. Então, assim, só faço o básico, né? Só faço o básico que vai ser sucesso. Você já vai estar acima de um monte de gente. Exato. Porque o que tem de pessoas que não faz o básico. Isso aí. E aí você fazendo o básico, você já se destaca, né? Sim. Antes da gente terminar, eu então fiz Eu quero ler para indicar esse, eu gente. Eu fiz uma dedicatória para você. Ai, gente. Então, olha aqui, tá aqui a dedicatória, vou ler para você, a amiga e mentora Thalita Ortega. Os nossos resultados são reflexos de nossos comportamentos. Nossos comportamentos são resultados de nossas emoções. Domine-as e conquiste o mundo. Então, um abraço fraterno do amigo Luiz Queiroga. Tá aqui para você aí, ó. Muito obrigada, gente.
gente, esse aqui eu já vou ler para já indicar para as meninas também. Você vai amar, tenho eu absoluta falei para você, certeza. né? Eu tenho um clube do livro. Olha aí, você falou mesmo. Porque para mim leitura também transforma vidas, muda a forma como a gente pensa, enxerga o mundo, né? Sim. Então, o Clube do Livro para mim é um projeto muito especial que eu tenho dentro da Escola de Artesãs, que é um treinamento, e é todo mês. Eu indico, eu faço a curadoria dos livros que as meninas vão ler. E aí, a indicação é certeira. Porque é comportamento, é emoção, e a gente, para fazer o artesanato, a gente precisa estar bem, a gente precisa controlar as situações que estão ao nosso redor, senão o que eu estou fazendo não vai sair bem. Comportamento é tudo. Então tá aí um presente para você depois. Eu já dei o meu, tá? Pra vocês não ficarem assim, ela não vai dar o dela. Eu já dei. Então tá aí, tá? Bom, gente, nós aqui agradecemos a vocês, né, que nos acompanharam até aqui nesse Pode Empreender, com esse papo descontraído, sem peso, espontâneo, muita espontaneidade vocês viram, né? Thalita, quero agradecer a tua presença aqui, muito obrigado, acho que muito ilustrou o Pode Empreender Cast, que vai para o Brasil. Eu acho que o principal impacto aqui é não só no quesito empreender, mas no quesito pessoa, né? O que as pessoas podem fazer com aquilo que elas não acreditam que são, né? Você contou tanta coisa bonita aqui que jogou a galera para cima. Eu tenho certeza que só fazendo o básico você vai longe. Deixa tuas considerações finais aí. Exatamente. E outra, já que é para fazer, já que dá trabalho, viver dá trabalho, trabalhar dá trabalho, escolhe uma coisa que você ama. Porque vai ser muito mais gostoso no caminho, vai fazer muito mais sentido. Perfeito. E hoje eu sou feliz porque eu faço o que eu amo. Eu vivo da minha paixão. Então, eu fiz um evento presencial, eu tinha um sonho antigo que era tocar bateria. Eu falei assim, eu vou aprender a tocar bateria, eu vou tocar no meu evento presencial, para mostrar para as pessoas que não têm idade para aprender tal coisa, para fazer tal coisa. Pois em um mês eu treinei e toquei It's My Life na bateria. E eu vi, Foi um momento inesquecível na minha vida e de quem tava lá. Sabe por quê? Porque mostra assim, tem gente que não vence porque falta fogo. Isso aí. E se tem uma coisa que não falta em mim é fogo. Isso aí. Então, a gente precisa disso também. E faz um negócio que você gosta. Já que vai dar trabalho, pelo menos que faça sentido. Perfeito. Né? Olha aí, gente, que palavra encorajadora, né? Thalita, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Valeu muito obrigada. mesmo, tá? Outras vezes você vai estar aqui com certeza. Pode deixar. Tá bom? Galera, muito obrigado pela sua presença aí. Olha, que episódio maravilhoso, tá bom? Acompanhe a gente aí nas redes sociais, Luiz Queiroga Oficial, né? @Luiz Queiroga Oficial, também aí no nosso canal do YouTube, Luiz Queiroga, tá bom? O Pode Empreender Cast aí, você aí compartilha com bastante gente, principalmente gente que está meio desanimado, né? Meio na dificuldade aí com o empreendedorismo, tá bom? Compartilha isso que eu tenho certeza que vai ajudar. Beijo no coração e até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu, galera!